Bom, a gente vai falar hoje, nessa aula, né, sobre o metabolismo dos lipídios, da síntese e oxidação, onde, né, o ponto central da aula é, de fato, o tecido adiposo, né? É o metabolismo das gorduras no corpo humano. O que que acontece, quais são os influenciadores, como é que a gente consegue gerar, né, influências de maior ou menor oxidação, maior ou menor lipólise, como é que a gente diminui a lipogênese, ou se é que isso é possível. Então, para entender isso, primeiro a gente precisa realmente entender quem é o tecido adiposo, quem é a gordura do corpo humano, como é que ela, né, funciona metabolicamente e assim interferir no processo. Beleza? Bom, galera, o tecido adiposo, vocês conhecem, né, a célula adiposa, né, essa célula que tem uma pequena fração de citosol e tem uma grande bolsa, né, um vacúolo muito grande ali de armazenamento de gordura. O que tem lá dentro são os triglicerídeos. Então, essa célula ela é capaz de armazenar grandes concentrações de gordura, tá? E, por conta disso, né, é uma grande reserva de energia, mas não somente isso. Hoje, mais do que nunca, está completamente consolidado a visão do tecido adiposo como um órgão excretor, ou seja, como uma espécie de glândula, tá? O tecido adiposo ele produz um número muito grande de substâncias que têm ação tanto autócrino quanto parácrina. Ou seja, o tecido adiposo ele se autorregula, ele produz substâncias que regulam o próprio tecido adiposo, mas ele produz substâncias também que promovem influências, né, que promovem regulação em outras partes do corpo. E aí eu já aproveito desde o início para chamar a atenção de uma comunicação, de um triângulo amoroso que existe entre tecido adiposo, intestino e cérebro, tá? Esses três tecidos, eles se comunicam frequentemente, né, constantemente, e acaba que um interfere no processo de produção de substâncias no outro, ou seja, as adipocinas produzidas pelo tecido adiposo interferem na produção de neurônios do sistema nervoso central, interferem na produção de neurônios, desculpe, de neurotransmissores do sistema nervoso central, interfere também no processo de produção de neurotransmissores do sistema nervoso entérico, porque a gente precisa lembrar que o tecido, o intestino, é o único órgão, né, que tem sistema nervoso próprio, tá? E esses dois também influenciam o tecido adiposo, se comunicam entre si, então é um verdadeiro triângulo ali de comunicação, um triângulo amoroso entre esses três tecidos que promove essa comunicação continuada, tá? Então, beleza, galera. Basicamente, a gente considera que existem, né, dois tipos de tecido adiposo, na verdade, três. O tecido adiposo, quando a gente começa a formação do corpo humano, né, na fase lá fetal, que começa o desenvolvimento das células, ele vem da mesma célula e acaba se desenvolvendo, se diferenciando, né, em células diferentes, tá? O que acontece é, o tecido adiposo que tem no corpo humano adulto é o tecido adiposo branco, tá? Então, é aquele tecido, é essa célula, né, que eu mostrei aqui para vocês, que tem uma grande capacidade de armazenamento de gordura, mas tem um pequeno citosol e tem um metabolismo reduzido. O número de mitocôndrias é pequeno, então tem realmente um metabolismo bem reduzidinho, tá? Mas nem todo tecido adiposo é assim. Quando a gente nasce, por exemplo, a gente nasce com uma maior concentração do tecido adiposo marrom. Então, esse que vocês estão vendo aqui na tela, ó, pequenininho aqui, né, é o tecido adiposo marrom. Qual é a diferença do tecido adiposo marrom para o tecido adiposo branco? É que o tecido adiposo marrom ele tem uma concentração, uma quantidade muito maior de mitocôndrias, certo? Essas mitocôndrias tornam esse tecido adiposo muito ativo. Então, vejam que ele tem uma maior concentração de mitocôndrias e uma menor capacidade de acúmulo de gordura. É um tecido adiposo, mas que acumula menos gordura do que o tecido adiposo branco. À medida que a gente vai crescendo, né, amadurecendo o corpo, que a gente, né, aumenta o consumo alimentar, esse tecido adiposo marrom, que a gente nasce com ele, vai se diferenciando e se tornando o tecido adiposo branco. Tá? Ele passa por um processo de diferenciação. Então, o ser humano adulto tem pouquíssimo tecido adiposo marrom e muito tecido adiposo branco. O que a gente sabe hoje sobre isso? A gente não tem como voltar atrás. O tecido adiposo branco, ele não fica mais igual ao que era antes, não se torna, né, esse tecido riquíssimo em mitocôndrias e tal. Mas a gente é sim capaz de aumentar a produção mitocondrial no tecido adiposo
levando a uma modificação nele, e a gente fala que hoje nós temos aqui um meio termo, né, entre o branco e o marrom, que é o bege. O tecido adiposo bege nada mais é do que o tecido adiposo branco com maior número de mitocôndrias, tá? Então, isso torna esse tecido mais ativo e acaba reduzindo a capacidade de armazenamento de energia do tecido adiposo. Beleza. Independente disso, João, como é que eu faço isso, tal? Galera, basicamente treinamento físico e alimentação adequada. Só que isso não é uma mudança a curto prazo, tá? Aí é que está o detalhe. Não adianta fazer assim, eu tenho um paciente obeso que tem excesso de gordura corporal e para que ele emagreça, eu vou converter o tecido adiposo branco dele em tecido adiposo bege. Não há uma forma fácil e simples de se fazer isso, porque essa conversão depende muito de tempo, de estímulos continuados de treinamento. Então, daqui que ele chegue a isso, ele já emagreceu, tá? Ele já emagreceu antes de que o tecido adiposo dele branco, né, fique bege, aumente o número de mitocôndrias. Então, essa aqui é a questão principal daí, tá? E aí, galera, uma questão importante é, quem é que está dentro do adipócito? Que gordura é essa que está aí dentro do adipócito? Nós, seres humanos, na verdade, os animais todos, nós acumulamos gordura na forma de triglicerídeo. Né? O triglicerídeo, ele é nada mais, nada menos aqui, ó, do que uma molécula de glicerol, que é um álcool, né? E presos a essa molécula de glicerol, temos 3 ácidos graxos. Então, 3 ácidos graxos presos a molécula de glicerol é o triglicerídeo. Essa é a forma que a gente tem de armazenamento. Quando a gente faz um exame bioquímico, né? Quando faz lá um exame de sangue que verifica os triglicéridos e tal, é isso que a gente está avaliando. Só que aquela concentração que a gente tem ali de triglicerídeos na corrente sanguínea, ela é menor, porque a maior concentração de triglicerídeos fica armazenado nos adipócitos, no tecido adiposo. Para que esse triglicerídeo seja armazenado, né, existe uma sequência de passos. E para que esse triglicerídeo que já está lá armazenado saia, para que a gente consiga, por exemplo, usar como fonte de energia os ácidos graxos, ele também tem uma sequência de passos para que isso aconteça. A esses passos, né, a esses processos, a gente dá o nome de lipólise e lipogênese. Tá? Então, lipólise nada mais é do que pegar o tecido adiposo, pegar o ácido, o triglicerídeo, que está dentro do adipócito, e quebrar essa estrutura, separar e tirar do adipócito, mobilizar, colocar na corrente sanguínea, disponibilizar para que o corpo consiga utilizar esses ácidos graxos como fonte de energia. Tá? Então, isso é o processo de lipólise. Vejam, a lipólise não é, tá, a forma com que o corpo usa a gordura como fonte de energia, não é a queima de gordura ou a oxidação. A lipólise é só a mobilização. A lipogênese é o oposto, é o acúmulo. É quando a gente faz o consumo alimentar, quando tem triglicerídeos circulando em maior quantidade na corrente sanguínea, que o corpo pega essa molécula e armazena nos adipócitos. Então, existe uma sequência de passos que a gente chama de lipogênese, que é esse acúmulo da gordura. Beleza? Então, vocês conseguem, né, enxergar esse processo de forma mais clara se a gente for aqui no passo a passo. Então, a lipogênese, ela precisa da ação. Na verdade, a gente precisa de 3 coisas ali, vamos lá, para que ocorra a lipogênese, para que ocorra o acúmulo de gordura. Tá? A gente precisa de excesso da disponibilidade calórica. Então, se eu tenho mais calorias, né, se o meu corpo está suprido de calorias e tem maior concentração ali circulando de triglicerídeos, eles vão ser acumulados. Porque se eu não vou precisar usá-los como fonte de energia, eles precisam ser armazenados, tá? Eu vou precisar também da ação enzimática de 2 enzimas principais, tá? LPL e SDC. Então, o que acontece, galera? Vamos supor o seguinte, vocês, hoje, no almoço, né, consomem tal, uma quantidade X lá de frango, de carne, do que for, que tem um pouco de gordura. E aí, essa gordura animal é triglicerídeo. Então, você vai pegar e digerir isso, separar lá o glicerol, os ácidos graxos, fazer todo o processo de digestão, isso vai ser absorvido no seu intestino, vai para a corrente sanguínea. Chega na corrente sanguínea, junta-se essas pecinhas de novo, forma o triglicerídeo, corrente sanguínea. Então, tem lá triglicerídeos novos circulando na corrente sanguínea.
Como você não vai gastar isso agora, o corpo pega e, né, orienta e joga isso lá para o tecido adiposo. Chegando no tecido adiposo, é o que vocês estão vendo aqui agora, nós temos o triglicerídeo aqui, né, e a molécula adiposa, né, o adipócito, e precisa que esse triglicerídeo entre aqui. O problema é que esse triglicerídeo ele é muito grande para entrar, né, para passar pela porta, digamos assim, do adipócito. Então, existe um processo antes que ele possa entrar, que é o seguinte: a gente pega esse triglicerídeo, né, e ele sofre a ação de uma enzima chamada LPL, lipoproteína lipase. A lipoproteína lipase, ela quebra, né, essa molécula, ela separa o glicerol e os 3 ácidos graxos, e aí cada pecinha separada, ó, então separou aqui, né, cada pecinha separada entra aqui no adipócito. Depois que isso entrou no adipócito, qual é o problema? Qual que é a questão aqui? Bom, isso não pode ficar assim solto. Essas pecinhas soltas, elas vão sair novamente do adipócito. Então, elas precisam ser coladas novamente. Quem faz esse outro processo é uma segunda enzima chamada SDC, que é a esteroil-CoA desaturase, que ela é capaz de reestruturar, né, esse triglicerídeo. E aí está aqui, de novo, o triglicerídeo montado. Então, veja, o triglicerídeo chega do lado de fora do adipócito, as peças são separadas, entra pecinha por pecinha, e depois lá dentro essas peças são, né, unidas novamente. Então, sofre reesterificação. Tá? Ou seja, para que ocorra a lipogênese, que é exatamente isso. O que é a lipogênese? É esse armazenamento do triglicerídeo dentro do adipócito. É pegar o triglicerídeo que estava na corrente sanguínea e colocar dentro do adipócito. Isso é a lipogênese. O que aconteceu? Essa pessoa que esse triglicerídeo acabou de entrar aí, ela ficou um triglicerídeo mais gorda, tá? Acumulou um triglicerídeo a mais, tá? E, gente, isso é natural, isso acontece todo dia com todos nós, né? Todos nós, o tempo inteiro, a gente tem essa movimentação. Mas existem situações em que o processo de lipogênese, ele se acentua. Aí é que está a grande questão, né? Então, esse processo como um todo, ó, que é a lipogênese, ele pode ser acentuado por algumas, né, situações. E aí eu destaco 2 coisas para vocês aqui, né, como vocês estão vendo aí. O excesso de insulina, tá? Prestem atenção, não é a insulina, é o excesso de insulina. É o aumento da concentração total de insulina acima do necessário. Como é que isso acontece, João? Resistência à insulina. Então, se a insulina ela não está funcionando tão bem, acaba que a gente libera mais insulina do que precisaria para, né, fazer o processo de metabolização dos carboidratos. E por que isso acontece? Aí a gente tem um grupo de fatores, um grupo de coisas que podem levar, né, a níveis iniciais, né, primários, ou já a níveis agudos, maiores, mais intensos, de resistência à insulina. Tá? Mas sim, o excesso de insulina no corpo humano acaba elevando a lipogênese, e se há, aí é que está a outra questão. Se eu tenho excesso de insulina junto com um excesso de calorias, né? Se eu tenho calorias a mais do que eu preciso, você vai ter a tendência a acumular mais gordura, beleza? Então, isso é uma questão. A outra são as próprias citocinas produzidas pelo tecido adiposo. Então, o tecido adiposo ele produz um grupo de substâncias muito grande chamadas citocinas. Essas citocinas, galera, elas têm o potencial de influenciar, como eu disse para vocês, o próprio tecido adiposo. E no tecido adiposo, elas promovem uma resposta, tá, de, vamos dizer assim, redução da disponibilidade de gordura. O que é isso? O tecido adiposo, ele não quer que diminua a gordura. Porque diminuir a gordura que está dentro dele significa perder reservas de energia. E se ocorre uma redução das reservas, significa que está ali sendo gasto mais do que está sendo consumido. E isso, de certa maneira, é um estado de alerta para o corpo humano. O corpo humano não quer que isso aconteça. Aí, o tecido adiposo produz, né, as chamadas citocinas das séries inflamatórias. Então, a gente tem ali uma série de substâncias, interleucina 6, por exemplo,
que diminui a própria lipólise, que é a quebra do tecido adiposo, e aumenta a lipogênese. Então, sim, as citocinas pró-inflamatórias, elas são capazes de aumentar o estímulo dessas enzimas, da LPL e da SDC, para que mais gordura seja estocada, assim como a insulina. A insulina em excesso, ela também estimula a LPL e a SDC a aumentar a adipogênese, aumentar a lipogênese, aumentar o acúmulo de gordura nos adipócitos. Vejam bem, então a gente pode dizer que o próprio tecido adiposo, ele se retroalimenta, no sentido que quanto mais gordura ele tem e maior a produção das citocinas pró-inflamatórias, maior será o estímulo para o acúmulo de gordura. Verdadeiro. E como é que a gente quebra esse ciclo? Aí é que tá. Quebrar o ciclo da insulina é fácil. Vamos lá. É simples. Não é que é fácil, é simples. Ou seja, eu preciso manter um controle na ingestão dos carboidratos e, principalmente, garantir que exista uma boa sensibilidade à insulina. Onde é que está o gatilho confuso aí? As próprias citocinas pró-inflamatórias, na verdade, o padrão pró-inflamatório do corpo gera uma redução da sensibilidade à insulina. Então, uma coisa acaba estando vinculada à outra, né? Esse ciclo vicioso, né, negativo aí do tecido adiposo, ele é muito forte e a gente precisa contrarregular isso. A alimentação, a estratégia nutricional, ela tem exatamente o papel de melhorar a sensibilidade à insulina, controlar a carga insulinêmica total a partir da regulação dos carboidratos, controlar a produção das citocinas, na verdade, controlar o padrão inflamatório total. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o tecido adiposo e o intestino eles se comunicam, tá? Frequentemente. E o intestino tem uma responsabilidade muito grande também nessa comunicação de produção das citocinas pró ou anti-inflamatórias. Porque o tecido adiposo não produz só citocinas ruins, ele produz também uma série de citocinas muito boas, a própria adiponectina, leptina, que é o hormônio da saciedade, o próprio tecido adiposo produz. E, de certa maneira, o intestino ele dá comandos para que a produção seja direcionada para um lado ou para outro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se o intestino de um indivíduo, de um paciente nosso, ele está, por algum motivo, muito agredido, está com aumento de permeabilidade intestinal, uma alteração muito significativa da microbiota, né, uma desbiose muito intensa, mas principalmente a agressão da parede do intestino, né, esse aumento de permeabilidade, o intestino começa a produzir uma série de neurotransmissores e passar informações relacionadas à pró-inflamação. Então, é como se ele desse o comando para o tecido adiposo, aumenta a produção das citocinas pró-inflamatórias, porque a gente precisa aqui regenerar, precisa de inflamação aqui para cuidar, para tratar, para evitar, ou para responder a possíveis invasores que estejam por aqui, já que existe um aumento de permeabilidade intestinal. Quando o oposto existe, quando o intestino está perfeito, saudável, funcionante, microbiota ok e tal, ele passa a outra informação. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode mandar ver aí nas citocinas anti-inflamatórias. E aí o tecido adiposo vai regulando esse processo. Ou seja, existe sim uma relação muito forte entre intestino e emagrecimento? Existe. Porque, né, o intestino emagrece? Não, não é isso. Mas ter um intestino saudável, cuidar do intestino, manter o intestino saudável, é fundamental para facilitar o processo de emagrecimento. Porque senão a gente vai ter uma dificuldade muito maior, tá? Então se liguem, se lembrem disso. Na alimentação, a gente também pode fazer o aumento do consumo, né, de fitoquímicos anti-inflamatórios, né, de substâncias que modulem negativamente essa inflamação. Então, se eu sei que o indivíduo ele tem excesso de gordura corporal, ele vem de uma alimentação muito ruim, muito industrializada, com excesso de gorduras saturadas, a chance do tecido adiposo dele estar, né, com a produção de citocinas pró-inflamatórias alta é muito grande. É muito grande. Então, naturalmente, o que eu já vou fazer? Já vou entrar com uma alimentação mais anti-inflamatória, com um perfil mais anti-inflamatório, de repente até suplementação mesmo de fitoquímicos, para modular esses processos. E claro, tratar intestino, né? Cuidar desse aspecto também.
e aí promover o básico para o emagrecimento, né, que é dieta déficit calórico, né, dieta com déficit calórico. Então, cuidar ali do tamanho dessa restrição, treinamento físico e por aí vai. Sono de qualidade, tá? E por aí vai. Beleza? Por outro lado, galera, a gente tem a lipólise. A lipólise é a quebra dessa gordura que já está lá estocada, é a separação dessas peças e a disponibilização dos ácidos graxos para que eles sofram a oxidação, tá? Então, esse processo, né, essa quebra, essa mobilização da gordura que estava lá estocada, a gente chama de lipólise. Lá dentro do adipócito, a gente tem basicamente uma enzima que é responsável por isso, tá? Que é essa enzima aí que vocês estão vendo. Então, o que acontece? Ó, triglicerídeo está lá dentro do adipócito, estocado, certo? Ele vai sofrer a ação da LHS, lipase hormônio sensível. Essa lipase hormônio sensível vai quebrar, né, novamente as pecinhas, ó. Então, separa lá o glicerol e os ácidos graxos e mobiliza essas coisas, tanto os ácidos graxos quanto o glicerol, para fora do adipócito. Isso acaba saindo do adipócito, indo para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, o que acontece? Ó? O glicerol ele vai para o fígado, vai ser convertido lá a glicose depois, e os ácidos graxos, eles vão para os tecidos-alvo que estão precisando de energia, principalmente os músculos. Aí é que a gente tem aqui, ó. Porque é nos músculos que o ácido graxo ele vai sofrer a tal da beta-oxidação. Beta-oxidação é propriamente dito aí a queima da gordura, né? Então, quando as pessoas falam assim, eu vou queimar a gordura, eu aumentei a queima de gordura, tá falando de beta-oxidação. Porque tem um detalhe importante. Se eu mobilizo, se eu aumento aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a lipólise. Se eu aumento a lipólise, certo? E não uso esse ácido graxo como fonte de energia, o que acontece é que isso vai circular na corrente sanguínea, depois vai voltar e ser estocado de novo e sofrer lipogênese. A gordura que ela não é usada, ela tem que ser reestocada. Só tem duas possibilidades. Ou reestoca isso no próprio tecido adiposo, né, lipogênese, ou às vezes isso pode se acumular sobre os órgãos, né, provocando aí o acúmulo, o aumento de gordura né, sob os órgãos, por exemplo, o fígado, né, a esteatose hepática. Então, óbvio que isso é muito ruim, mas não acontece com facilidade, né, de tirar essa gordura do adipócito para acabar se acumulando nos órgãos. Isso vem do excesso de gordura mesmo, da alimentação ruim, do perfil pró-inflamatório, né, da inatividade física. Então, é um conjunto de coisas. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem algumas estratégias, tanto nutricionais quanto na estética, né, alguns tratamentos estéticos, que aumentam a lipólise. Aumentar a lipólise, gente, é isso aí que vocês estão vendo, aumentar a mobilização de gordura. Não significa aumentar o uso de gordura como fonte de energia. Tá? Aí você só aumentou a mobilização. Mobilizou, mas não gastei. Faz o quê? Estoca de novo. Então a pessoa não emagreceu. Ela tirou do adipócito, depois foi lá e botou novamente. Tá? Quais são aí os maiores influenciadores, né, de lipólise? No corpo da gente, talvez um dos maiores influenciadores de lipólise sejam o hormônio GH. Né? O GH ele é capaz de estimular a lipólise. Então como é que eu aumento o GH? Dormindo bem e treinando com intensidade. É esses dois pontos, tá? Toda vez que a gente treina com intensidade, treino realmente intenso, a gente libera GH. Toda vez que a gente dorme com qualidade, a gente libera GH. O GH aumenta a atividade da LHS, que promove também um aumento da mobilização de gordura. Então, vejam só, vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter falado, inclusive, com os pacientes de vocês, o quão importante é dormir bem para o emagrecimento. Pois é, esse aí é um dos fatores que, né, está correlacionado a isso. Né? É o aumento da liberação de GH no sono de qualidade, e esse aumento da liberação de GH aumentar aí a quantidade e a atividade, principalmente, da LHS, da lipase hormônio sensível, que é responsável pela lipólise, tá? É só isso? Não, não é só por isso que dormir bem é importante. A gente tem aí outros fatores importantes, a regulação do núcleo arqueado, uma série de coisas que acontecem durante o sono e que estão também correlacionadas à alimentação, às escolhas alimentares, né, ao emagrecimento, ao metabolismo,
a regulação de hormônios, um monte de coisa. Tá? Mas esse aí também, a regulação da lipólise é um desses fatores. Beleza? Então, dormir bem é realmente fundamental. E treinar com intensidade, porque também aumenta o GH. De forma exógena, gente, uma das coisas que mais influencia a LHS, curiosidade, é a cafeína. Tá? Cafeína, ela é capaz de, quando ela atinge tecido adiposo, porque a cafeína ela pode atingir vários tecidos, né? Sistema nervoso central, tal. Então, no tecido adiposo, a cafeína, ela acaba aumentando, regulando, né, na verdade, aí, a atividade de algumas enzimas que levam ao aumento da LHS. Então, a gente tem, para, né, que a LHS, para que essa enzima ela fique ativa, tem que aumentar a formação de AMP cíclico, certo? Então, o AMP cíclico ele é formado aí, a partir do ATP. Então, o ATP vai formar lá AMP cíclico. E o AMP cíclico, depois de formado, ele é inativado quando ele é convertido em 5-AMP. Existe uma enzima chamada fosfodiesterase, que inativa o AMP cíclico, ou seja, que bloqueia a ativação da LHS. A cafeína ela é capaz de inibir essa fosfodiesterase. Então, ela permite que o AMP cíclico, né, que leva aí a ativação da LHS, permaneça ativo por mais tempo. Então, sim, cafeína ela acaba aumentando a mobilização de gordura quando ela atinge tecido adiposo. Tá? Então, é uma possibilidade que a gente tem de facilitar essa mobilização, mas não é o principal aspecto. Beleza? O principal aspecto continua sendo o seguinte: liberação correta de GH, modulação das calorias, do consumo de calorias. Então, se você tem um consumo, né, de calorias menor do que o seu gasto, ou seja, você tem déficit calórico, automaticamente o corpo vai ativar isso. E a modulação da insulina, e evitar, né, a presença e a concentrações exacerbadas de insulina no corpo, para facilitar também essa atividade da LHS, tá? Então, vamos lá. Aí mobilizou, então, esse ácido graxo, e ele vai parar lá na célula muscular. Na célula muscular, o que acontece? Chegou aqui, pronto, chegou no músculo, chegou na célula muscular, já foi. Né? Vai queimar, o músculo vai queimar essa gordura. Não é tão simples assim. Porque esse ácido graxo, gente, olha aqui dentro da célula muscular, ele, na verdade, ele sofre beta-oxidação dentro da mitocôndria. Então, ele ainda precisa entrar aqui na mitocôndria, e essa entrada do ácido graxo na mitocôndria, ela não é facilitada. Existe um sistema de transporte. Existe alguém, digamos assim, que tem que pegar esse ácido graxo e jogar lá dentro. Ele não pula sozinho aqui nesse forno, tá? Para ser queimado. Precisa que alguém jogue aqui ele no forno, porque senão ele não vai pular aí sozinho. E quem faz esse processo de transporte é uma sequência, né, de passos ali, um sistema que a gente chama de carnitina palmitoiltransferase, tá? Então, esse é o sistema CPT. Esse sistema CPT, carnitina palmitoiltransferase, é responsável por pegar os ácidos graxos de cadeia longa e jogar para dentro da mitocôndria para que eles sejam, aí sim, convertidos em acetil-CoA dentro do processo de beta-oxidação. Então, esse sistema CPT faz esse processo. Então, nós temos aqui, ó, um ácido graxo, tá? Que vai sofrer beta-oxidação. O que é a beta-oxidação? É a tal da queima da gordura. Isso. Né? Por que a gente fala que a beta-oxidação é a queima de gordura? Porque até sofrer essa quebra, até sofrer a beta-oxidação, o ácido graxo estava intacto. Ele não tinha sido quebrado ainda. Tá? Ele estava perfeito, intacto, ó. Saiu lá, foi mobilizado pelo LHS e tal, mas é o ácido graxo. Certo? Então, a beta-oxidação ela vai ser a quebra desse ácido graxo em pares de carbono e juntando isso, né, com a molécula de coenzima A, formando acetil-coenzima A. A acetil-CoA, que é essa moléculazinha aqui de baixo, é formada, ó, por cada par de carbono associado aqui, né, a essa coenzima A. Então, cada par de carbono vai formando, né, um acetil-CoA. De par em par vai sendo quebrado aqui nessa molécula, né, de tecido adiposo, de ácido graxo. E isso vai sendo quebrado.
E aí cada acetil-CoA entra no ciclo de Krebs para aí sim gerar NADH e FADH2, vai para a cadeia transportadora de elétrons, aumenta lá o índice de hidrogênio iônico da camada intermembrana mitocondrial. Ou seja, né, volta pela ATP sintase dos hidrogênios e produz ATP. Então, o processo de produção de ATP, depois que forma acetil-CoA, ele segue igual, tanto para a glicose quanto para os ácidos graxos, mas a diferença é que o ácido graxo ele entrou aqui na mitocôndria, ele vai precisar ser quebrado de par em par de carbono para formar cada par de carbono com acetil-CoA e fazer o ciclo de Krebs girar, beleza? Produzindo energia. Então, pronto. Agora sim, depois que esse ácido graxo foi quebrado, né, que chegou aí, foi transformado em acetil-CoA, que o ciclo de Krebs girou e tal, aí a gente pode dizer que, de fato, esse ácido graxo, ele queimou, né, que essa gordura queimou. Beleza? O interessante é que essa etapa, especificamente, da beta-oxidação, da queima de gordura, a gente praticamente não interfere de forma direta. Então, eu falei para vocês que na lipogênese, a gente pode, né, modular ali as citocinas, modular a insulina, controlar, né, o processo de sensibilidade à insulina e tal. Que a lipólise você pode dormir bem, treinar bem para aumentar o GH, você pode também modular, evitar ali picos de insulina ou momentos de maior liberação total de insulina no dia, para também fazer esse processo, usar a cafeína para controlar, aumentar a lipólise. Mas a beta-oxidação em si, não. Por isso é que não existe a possibilidade de você fazer um tratamento estético, de você usar um suplemento, de você fazer seja lá o que for, né, para emagrecer, se não existir déficit calórico. Então, se não tiver um déficit calórico, se a gente não estiver gastando mais energia do que a gente está consumindo, o que vai acontecer? Você não vai chegar nessa fase, porque essa fase de beta-oxidação, o uso mesmo, a conversão mesmo do ácido graxo em acetil-CoA, né, em energia dentro da cascata da bioquímica energética, só acontece se tiver necessidade de produção de energia. E eu só preciso produzir energia com o que estava estocado se o que eu estou consumindo não está dando conta. Para quê? Vamos lá, vamos supor que vocês tenham aí uma grana investida, guardada aí numa poupança, ou seja lá onde for. Você só vai mexer nessa grana, só vai mexer nesse dinheiro, se o que você está ganhando por mês não for, por acaso, suficiente para pagar suas contas ou comprar algo que você estava, né, você está querendo. Aí você vai lá e pensa, pô, vale a pena eu tirar aqui da minha reserva, do meu, né, investimento para comprar tal coisa? Aí você vai ponderar e vai decidir. Mas você só mexe naquilo ali se o que você está ganhando não for suficiente. É isso. O corpo só mexe no tecido adiposo, só diminui o tecido adiposo se o que está chegando para ele de energia na alimentação não for suficiente para suprir a demanda que ele tem. Então, ou seja, quando a pessoa está gastando mais energia do que está consumindo. Esse é o gatilho principal. O que a gente faz dentro de um processo de emagrecimento, galera, é criar esse déficit calórico, é planejar esse déficit calórico, fazer com que isso seja planejado, tá? E facilitar o uso de gordura como fonte de energia, aumentar a mobilização, diminuir a lipogênese, aumentar o consumo de micronutrientes que estão envolvidos no processo de beta-oxidação, garantir um funcionamento adequado mitocondrial, garantir a atividade das enzimas antioxidantes mitocondriais, superóxido dismutase, glutationa peroxidase, catalase, né? Então, garantir a ingestão de zinco, cobre, magnésio, selênio, né? Coenzima Q10, a própria carnitina para alguns casos, a L-carnitina para alguns casos. Ah, João, suplementação de L-carnitina faz o quê? Emagrece? Porque vai aumentar a formação de CPT? Não. Mas em algumas pessoas que têm disfunção mitocondrial, que têm uma hipoatividade da mitocôndria, a suplementação momentânea de carnitina pode beneficiar na melhor formação desse sistema e facilitar, posteriormente, né, a oxidação de gordura. Beleza? Então, entendido isso, a gente tem um outro aspecto aqui para matar a curiosidade, né, de vocês, que é a tal da termogênese. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, gente, ó, ela mostra a mitocôndria. Então, nós temos aqui nessa parte superior, nessa faixa branca aqui superior, a camada intermembrana mitocondrial. Então, teria ainda uma outra membrana cá em cima,
a faixa entre as duas membranas, aqui cinza, ó, é a membrana interna da mitocôndria, e aqui embaixo a matriz mitocondrial, né, a parte mais interna lá da mitocôndria. O que acontece? Toda vez que a gente produz energia, que a gente faz lá o ciclo de Krebs girar e tal, beta-oxidação, o ciclo de Krebs gira, ou glicólise, o ciclo de Krebs gira e tal, a gente produz NADH, FADH2, eles passam pela chamada cadeia transportadora de elétrons, né, que é essa sequência aqui, ó, de proteínas, tá? E isso aumenta essa quantidade aqui, ó, de íons de hidrogênio entre as duas membranas da mitocôndria. Esses hidrogênios, eles precisam voltar para a matriz mitocondrial e serem neutralizados ali, se juntar com o H para formar água, né? Então, o hidrogênio, o íon hidrogênio junto com a hidroxila forma água. Nesse retorno dos íons de hidrogênio, ele geralmente passa por essa estrutura aqui chamada ATP sintase. E a ATP sintase usa, vamos dizer, a energia que vem dos íons de hidrogênio para pegar o ADP e o fosfato e formar ATP. Então, a maior formação, a maior quantidade de ATP do nosso corpo vem desse processo aqui, desse retorno dos íons de hidrogênio pela ATP sintase. Mas o que acontece? Em algumas situações, pode ocorrer uma maior produção de hidrogênio aqui do que necessidade de ATP. E ATP só vai ser produzido se houver necessidade dele. E esses hidrogênios não podem ficar aqui parados, estocados. Eles precisam ser neutralizados, porque senão eles podem agredir a própria mitocôndria, né? Já que tem caráter ácido e tal. Então, esses íons de hidrogênio têm que ter uma outra possibilidade de passagem, que é essa estrutura aqui, chamada UCP. São as proteínas desacopladoras de membrana aqui, ó, né? Então, as UCPs, quando o hidrogênio passa pela UCP, também cria um potencial ali de energia e tal. Mas ao invés de formar energia química, que é o ATP, forma energia térmica, calor. Então, ó, os hidrogênios passam por aqui e geram calor. É uma produção de calor mitocondrial. A gente chama isso de termogênese. Aí, qual é a ideia das pessoas? Eu vou usar uma substância que é termogênica, que vai aumentar essa produção de calor, porque se eu aumentar a produção de calor, eu estou gastando mais energia. Faz sentido esse raciocínio? Faz. Faz. Qual é o problema? Substâncias que elevam a atividade das UCPs, que elevam essa produção de calor, fazem isso num grau pouco significativo metabolicamente falando. A quantidade total de energia que aumenta, né, de gasto energético que aumenta com a atividade das UCPs, não é muito significante para promover por si um emagrecimento. Então, se engana quem acha que usar suplementos termogênicos, por exemplo, é porque aquilo vai aumentar, acelerar meu metabolismo e eu vou emagrecer por isso. Não, não vai. Eu sinto muito te dizer, se é isso que você pensa, né? Não, os pacientes da gente não vão emagrecer porque o termogênico acelerou o metabolismo. O que acontece, gente, é que a grande maioria das substâncias que estimula as UCPs, que estimula esse canal iônico aí, fazem isso através da liberação de noradrenalina. Ou seja, são substâncias estimulantes do sistema nervoso central. São substâncias que aumentam a liberação das catecolaminas. Isso significa que o efeito dessa suplementação vai muito além da atividade de UCPs, vai muito além da termogênese. São estimulantes, melhoram o desempenho, né? Geram estímulo, tá? Então, ó, esses estimulantes acabam diminuindo a percepção subjetiva do esforço, aumentam o recrutamento de fibras musculares, diminuem o tempo de resposta cérebro-músculo. Todo esse conjunto de ações leva a uma melhora de desempenho. Se eu desempenho melhor no meu treinamento, o que acontece? Se eu treino com mais intensidade. Se eu treino com mais intensidade, eu promovo estímulos melhores para o músculo. Eu promovo um aumento de gasto energético total, não só no treino, mas pela necessidade de recuperação dos desgastes. E aí sim, eu acelero o meu metabolismo, né? E não estou falando de TMB, de taxa metabólica basal, metabolismo geral, porque eu vou precisar recuperar os desgastes, né? Ali. Então, eu acelero o meu metabolismo não pelo termogênico, mas por causa do treino intenso. Então, quem acelera o metabolismo, galera, é treino intenso. Os termogênicos são ótimos suplementos para melhorar o desempenho. Não para emagrecer diretamente, não para acelerar o metabolismo diretamente,
Porque quem acelera o metabolismo é o treino. Apesar de que, sim, existe estímulo de termogênese, existe as UCPs, né? Só que isso aumenta o gasto energético? Aumenta, mas é muito pouco, tá? Ah, não, João, eu já faço tudo que tem para ser feito, já treino com altíssima intensidade, já controlo minha alimentação e quero usar uma substância como essa para aumentar um pouquinho mais o meu gasto energético. Ok, tá tudo bem, né? Vai ser um pouquinho mais, tá? Mas não dá para colocar a responsabilidade do resultado no uso dessas substâncias. Aí é que está o ponto principal. Beleza? Então, no final das contas, galera, quando você pensa em metabolismo dos lipídios, você tem que pensar basicamente em 3 passos: lipogênese, lipólise e beta-oxidação. E olhar, fazer assim, para esse meu paciente, como é que eu posso controlar esses processos? Como é que eu posso modular esses processos para que a resposta metabólica dele me traga, ou traga para ele, na verdade, um resultado mais eficiente. Em cima desse pensamento, você consegue escolher ali e ajustar, né, a estratégia nutricional, a estratégia de suplementação, para conferir um resultado melhor para o seu paciente. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido bacana aí para vocês, que eu tenha trazido informações relevantes aí no dia de vocês, tá? Quem não conhece ainda, quem ainda não viu, né, o canal aqui no YouTube, não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal, porque a gente tem muita coisa bacana já aqui e mais coisa bacana ainda por vir. Beleza? É um prazer ter vocês aqui. Eu sou João Paulo Mendes, nutricionista, e logo logo eu volto com mais informação aí.